Agora, sobre o assunto passado, que era sobre a prisão ou não do Lula, para aprofundar e entender um pouco mais sobre o resultado da nossa enquete dessa semana, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Mais o nosso querido amigo e colaborador, professor Ramon Barazal, sempre amigo, participando aqui com a gente. Barazal, obrigado mais uma vez. Obrigado, é um prazer sempre a gente estar aqui com você e com os amigos de casa. Boa noite a todo mundo. Obrigado. Barazal, tivemos aí então uma semana bem agitada com esse assunto do Lula, se ele seria preso ou não. E, na verdade, o intuito da enquete não era saber se as pessoas queriam que ele fosse preso, e sim se elas acreditavam, e pelo jeito ninguém acredita. O que faz a população ficar tão descrente da justiça ou das leis? Por que houve esse desgaste, Barazal? Olha, Gil, eu começaria dizendo o seguinte, quer dizer, em relação aos números que você acaba de apresentar para os nossos espectadores, 3/4 dos nossos entrevistados disseram que não acreditam na prisão do Lula e 1/4 dizendo que acredita. E alguém já disse que vox populi vox dei, quer dizer, é preciso respeitar a voz do povo que vem nessa direção. E eu, pessoalmente, me junto àqueles que não acreditam na prisão do ex-presidente a partir do dia 24, não por razões emocionais ou qualquer coisa semelhante, mas sim por razões técnicas. Evidentemente que, considerando que o Tribunal de Porto Alegre entenda que a sua prisão deva ser mantida, quer dizer, a sentença do juiz Sérgio Moro de Curitiba deva ser mantida, mesmo assim, cabem recursos técnicos. E, portanto, a prisão do ex-presidente, mesmo, repito, se confirmando em Porto Alegre aquilo que foi determinado em Curitiba, mesmo assim, em função desses recursos, não acredito pessoalmente que isso aconteça. Há dois caminhos em matéria de recursos que podem ser trilhados aí pelos advogados que defendem o ex-presidente, os embargos de declaração e os embargos infringentes. E é preciso considerar também qual será o resultado de Porto Alegre. Como nós sabemos, são 3 desembargadores, 3 juízes que vão dizer, confirmo ou não confirmo. Se o ex-presidente tiver pelo menos um voto favorável a ele, então placar 2-1, isso já dará margem a mais recursos, a mais possibilidade de recursos para ele. Nós recebemos um gráfico muito bacana da direção-geral aqui da TV+, mas não deu para colocar porque ele é muito técnico e ele demora um pouco até para entender. Mas, em resumo, ele fala mais ou menos isso que você falou. Se tiver unanimidade para que ele seja condenado, aí ele vai, mas mesmo assim cabe uma série de coisas. No caso dos recursos, o tempo é que é triste. 7 meses, 8 meses, ou até nem tem prazo para isso ser julgado. O que daria tempo, então, para ele se inscrever, concorrer e até ser eleito e talvez até diplomado se ganhar. E vale lembrar também, Gil, se você me permite, o seguinte, digamos que ele perca em Porto Alegre por 3-0. Ele diz, olha, bom, então agora ele vai preso, etc. Não, porque aí os seus advogados vão entrar com aquilo que se chama de embargos de declaração. Isto é, eles vão analisar na sentença dos desembargadores se há alguma coisa dúbia. Em havendo essa dúvida, entram esses embargos de declaração e, portanto, o tempo volta a passar. Agora, vamos considerar ainda que tudo isso já passou e tal, e que de fato ele tem que ser preso, etc. Quem vai dizer se ele pode ou não pode concorrer ao cargo de presidente da República já não é mais esse conjunto de desembargadores de Porto Alegre, e sim o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, e, portanto, e que vai mudar de presidência agora brevemente. E, portanto, esse caminho, Gil, é muito, mas muito longo, que as pessoas acharem, olha, agora ele vai ser preso, ou qualquer coisa assim, quem torce pela sua prisão, ou não vai ser preso. Eu, pessoalmente, volto a insistir, não acredito na sua prisão imediata e tenho dúvida se será, de fato, preso e tal. Quanto ao fato de concorrer à presidência da República, acho muito possível e muito viável. Ele já está no caminho. Vale lembrar, pelo que você mesmo citou, o atual presidente do tribunal é o Gilmar Mendes. E que vai ser substituído. Vai ser substituído, mas ele é um defensor contra a prisão de imediato, nesses casos. E quem vai entrar no lugar de Mendes no TSE é o ministro Fux,
que tem uma outra forma de ver Pois é. e raciocinar sobre isso tudo. Portanto, é muito prematuro, muito cedo. Sim. E eu quero insistir, Gil, para encerrar a nossa conversa de hoje, que é o seguinte, a minha análise não está baseada absolutamente em tendências ou desejos desse ou daquele lado. Ao contrário, a minha análise ela é eminentemente técnica e assim deve ser por parte da população. Me preocupa um pouquinho, me permita, essa coisa da polarização, de movimentos pró e contra, que vão a Porto Alegre ou qualquer coisa. Eu temo por isso, porque isso pode gerar violência urbana e tal, absolutamente desnecessária. Completamente contra os conceitos de democracia que a gente tanto luta todos os dias. Uma coisa ficou claro para mim nessa pesquisa. A população agora entende um pouco mais de política, de direito e de outras coisas, consegue entender sobre o que gostaria que acontecesse e o que não vai acontecer, que é esse caso. A justiça tem esses melindres, esses caminhos e as tais brechas, não é verdade? Portanto, é um assunto bem delicado, assim como foi a pena de morte, assim como foram todos os outros que nós colocamos aqui, como será também esse que nós lançamos agora, que nós vamos discutir também ao longo da semana que vem. Barazal, obrigado mais uma vez pelo seu esclarecimento, sempre muito objetivo, simples e ali, na mosca, o que a gente queria ouvir. Obrigado, viu, obrigado a Barazal? você, Gil, e a todos sejam felizes. Sejam felizes.